Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Sioncast a gente recebe o terapeuta holístico Marcelo Belletti. Marcelo, com você aí. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre essas técnicas que a gente usa. Falar de saúde mental. Isso aí, é isso que importa. Marcelo, fala pra gente um pouquinho, sei que você é um cara que estuda bastante, olha bastante todos os temas, não sendo redundante, mas é holístico até na abordagem. Mas conta um pouquinho pra gente como que você emergiu nesse mundo, o que te fez entrar, o que te motivou a designar essa carreira, né? Porque houve uma transição de carreira, houve uma transição de vida, e o que te motivou mais a emergir nisso? Então, eu sempre estudei esses assuntos, como você falou, sobre ganho de consciência, sempre tive interesse nesses assuntos, mas realmente tive uma carreira, boa parte da minha vida como empresário, né? Inclusive no ramo de alimentação, e tive um certo sucesso. Nesse período, eu acabei também, já tinha feito algumas abordagens, já tinha feito terapia com algumas abordagens, e por último eu fui me tratar de terapia sobre um comportamento que eu tinha, que me desagradava, através da técnica da regressão de memórias, a TVP, que é a terapia de vidas passadas, né? Que visa, na verdade, muito mais do que voltar a vidas passadas, é o ganho de consciência, expandir a consciência. E foi modificador, foi uma linha divisória na minha vida. Dali eu comecei a aprender, comecei a me interessar e comecei a fazer o curso e daí já mudei também, já fui fazer faculdade de psicologia também e mudei toda a minha vida e hoje eu trabalho com isso. Deixei de ser empresário, trabalho com isso. Acho hoje, na visão que eu tenho, que a primeira riqueza mesmo que nós podemos ter, independente de grana, que é uma coisa que todo mundo precisa, é a saúde mental. Porque você pode estar cheio de dinheiro, mas se você tiver com saúde mental, se você não conseguir se entender minimamente e não conseguir interagir com as pessoas de uma maneira mais tranquila, mais organizada, você vai ter dinheiro e não vai conseguir ter nenhum tipo de benefício com isso, pelo contrário, né? Então, foi uma mudança decisiva na minha vida, a terapia de vida passada. E depois, logo em seguida, eu também conheci a técnica do Bert Helling, da constelação familiar. Expandimos para a constelação sistêmica, que aí você pode usar a constelação em quase tudo, porque tanto regressão quanto a técnica do Bert Helling visam acessar o nosso inconsciente, visam entender por que nós temos atitudes que nós não compreendemos, por que a gente muitas vezes emocionalmente reage de uma forma, sendo que intelectualmente, racionalmente eu não quero mais reagir daquela forma. Da onde vem isso? Da onde vem essa crença íntima que faz eu agir de uma forma que eu nem quero reagir daquela forma? Aliás, nem agir, né? É reagir, porque eu nem penso, eu já reajo automaticamente. Então, eu comecei a entender e isso foi decisivo na minha vida, então, e reorientou minha vida toda nesse sentido. E hoje eu trabalho com isso já há alguns anos. Legal. Acaba que o momento é oportuno de falar sobre essa importância de autoconhecimento, né, de construção de antifragilidade, etc. Mas vamos falar aí começar do começo, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da constelação sistêmica, porque é um método de abordagem hoje até aceito nos tribunais para dirimir conflitos familiares, principalmente os que envolvem menores, em suma. E isso tem sido bastante importante dentro da mediação e outras técnicas aí que estão sendo usadas para otimizar o processo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a constelação sistêmica, o que ela visa abordar, quando que ela foi, né, desenvolvida e elaborada, por quem ela foi. O Bert Helling começa com a constelação familiar e limita esse assunto à questão da família. É uma maneira de interpretar o sistema da família, como esses elementos familiares interagem, mas é você acessar isso num nível de representação através do inconsciente. Então, muitas vezes você se utiliza ou dos bonecos para poder fazer uma representação, ou você usa até de pessoas mesmo. Então, como é que é feito isso? Você põe pessoas ou bonecos para representarem os elementos daquela família. E aí vai entender as interações que estão ali havendo. Como o Bert Helling foi desenvolvendo, e quem realmente traz a constelação para o primeiro momento é o Bert Helling, e ele traz as suas 3 leis, né? Então ele fala da lei da anterioridade, a questão do respeito que se tem de ter aqueles que já chegaram primeiro no sistema. No caso, avós, pais,
né, e filhos. A questão da lei de pertencimento, você se sentir pertencido àquele grupo. Então, muitas vezes, na representação da constelação, se houve um caso de um aborto na família, esse abortado entra na representação. Ele tem um peso no inconsciente daqueles que ali estão, e muitas vezes ele, por conta dele não ter sido sentido pertencido a esse grupo, e mais, até esse grupo sentir ele pertencido, não é só ele que foi posto para fora, mas o grupo também sentir ele pertencido, há uma barreira, cria-se algum desequilíbrio nas inter-relações dessa família. E a lei do dar e receber. Você não pode somente dar ou somente receber. Isso tem que estar em equilíbrio, porque senão essas relações ficam desproporcionais. Então, tudo isso é feito através dessa simbologia, dessa representação, acessando o inconsciente de quem está fazendo a constelação. Então, por exemplo, uma constelação não vai servir para a família toda. Vai ser, por exemplo, se o pai está ali constelando, é a visão dele do sistema. Se o filho vai constelar, vai ter uma outra visão, porque é a visão dele, inconsciente dele, daquilo que está sendo, o que acontece entre eles ali, é como ele se sente. Então é você iluminar algo que está no seu inconsciente, mas está com uma carga emocional tão forte que acaba dificultando as suas relações no consciente. Então é você reajustar essas interações. Entendi. Esse realinhamento, né, Marcelo, que você fala, e principalmente essa questão que é esse individualismo, é voltado justamente por conta da intimidade de cada um. Sim. Né? Acaba que o problema, e é um dos temas que a gente aborda bastante, é uma das bandeiras fortes da marca, é justamente isso, a conscientização de forma individual, mas ao mesmo tempo de forma genérica. É loucura? Não é loucura, porque é possível para todos fazer uma terapia dessa como a constelação. Sim, inclusive como você está falando, como a gente está falando aqui de um sistema, se um elemento do sistema se liberta ou melhora a sua resolução consigo mesmo e com as suas inter-relações, ele melhora o sistema todo. É por isso que não te interrompeu, mas a constelação, para aproveitar esse gatilho que você deu aqui, a constelação sistêmica então pode ser usada no meio corporativo. Pode ser usada no meio corporativo. Por isso que a gente expande a sistêmica nesse sentido. A familiar fica restringida à família. Mas você hoje pode usar a constelação para resolver dilemas, você pode resolver, talvez, inter-relações de departamentos de uma grande empresa. Você pode, de repente, estar, através da constelação, achando a melhor opção de um lançamento de um produto, qual seria a melhor abordagem. Então, você acessa, é um nível de acesso ao inconsciente, não somente ao racional, é um nível de entendimento que transpassa ao racional. Né? Então, é possível você estar usando hoje a relação sistêmica. Inclusive, uma das que a gente mais usa no processo terapêutico é a interior, né? Ou seja, como é que as suas partes estão reagindo. Nós todos temos partes, né? Eu sou um no trabalho, eu sou um em casa, eu sou um na rua. Então, como é que essas partes estão interagindo dentro de mim? Como é que está esse sistema? Ele está funcionando bem? Ele está trafegando bem? Ele não está trafegando bem? O que está acontecendo? Né? Então, a gente muitas vezes usa dessas partes interior para poder entender esse sistema que nós temos interno, né? Entendi. Eu penso de uma forma, não como conhecedor da constelação, mas sim como um admirador, vamos dizer assim. Eu entendo hoje que é um mecanismo muito útil, sim, para otimizar processos internos dentro de uma corporação, mas acredito que seja de melhor produtividade. Por exemplo, eu vou agora em junho me certificar em São Paulo, eu tinha até comentado sobre isso com você, sobre felicidade corporativa. E envolve muito disso. Sim. Porque essa otimização de processos, às vezes é um detalhe tão pequeno, mas que não está aqui, né? Não está na borda, não está aqui na superfície. Tem que mergulhar, ir mais fundo e descobrir, né? E se você... Pegando esse gancho que você está falando, se você for ler lá Jung, quando ele fala do inconsciente coletivo, esses sistemas interagem através desse inconsciente, né? São os inconscientes das pessoas que fazem, por exemplo, talvez os departamentos de uma empresa interagindo. Então, talvez, ao não reconhecimento da importância de um e do outro, traz um mau funcionamento que acaba prejudicando o propósito deles, que é o desenvolvimento da empresa. Então, no momento em que... E isso, se você... usando dessa visão, você pode usar isso para a família, para decisões, para esse sistema interno, como eu estava falando, de nós mesmo, conosco. Se eu não consigo reconhecer a importância
de certas partes, não vai ter uma interação razoável ou satisfatória, ou funcional, melhor dizendo, né? Então, no momento em que há, de repente, um acirramento de uma disputa dentro de uma empresa, e você faz uma representação inconsciente mostrando que essa disputa e promove um diálogo naquela representação, isso faz uma reverberação no sistema. Parece estranho, mas é real. E hoje já existem provas. O Rupert Sheldrake, ele trabalha muito em cima dos campos morfológicos. Ele mostra que existem sistemas, ele fez essa demonstração cientificamente, que existem sistemas que fogem à materialidade, que regulam o que acontece. Por exemplo, ele demonstra na arrumação dos átomos dos cristais que tem alguma coisa ali que rearruma aqueles átomos antes mesmo de acontecer o fenômeno. Então, ele mostra, vamos dizer assim, essa organização. Ele demonstra isso também na questão da coletividade dos globos. Enfim, e ele mostra. Acabou que essa prova científica dele veio dar o embasamento científico para aquilo que o Bert Helling já tinha descoberto, ou, vamos dizer assim, codificado, né? Então, você vê que você trabalhando nesse nível, você consegue fazer interpretar como essas interações estão acontecendo e intervir para que elas se alinhem melhor. É compreensível e, vamos dizer assim, é o mais fantástico disso tudo é porque aborda o ser humano como deve ser abordado. Como natural, né? Porque... Multifatorial, perdão, desculpa. Não, imagino. Mas multifatorial. Nós, seres humanos, somos muito mais multifatoriais do que imaginamos. Nós temos o nosso sistema interno, o sistema externo com as pessoas. Nós temos N fatores gerando algum tipo de pressão ou algum tipo de demanda, e são N fatores, a luta do dia a dia, enfim, a busca da satisfação, a busca da integração, a busca de sentir-se pertencido, como diz o Bert Helling. Inconscientemente, todos nós queremos estar pertencidos a um grupo, né? Existe essa busca do pertencimento, é inata no ser humano, né? Inclusive, a própria ciência hoje prova que nós temos uma parte, um circuitos neuronais que estão ligados à empatia. Porque, por exemplo, você está vendo um filme, né? O cara chuta lá uma mesa e tal, você não sente nada. Mas se o cara toma um soco lá, muitas vezes você sente, como sentisse a dor. Não é por acaso, não. Você tem um circuito neuronal que está ligado à empatia, que é justamente para você perceber a dor do outro. Que isso é importante para nós, porque nós, como ser humano, se transformamos na espécie dominante porque trabalhamos em grupo. Isso, aliás, é um dos fatores que está sendo muito estudado, a questão hoje de como as interações estão acontecendo por conta da internet, em que muitos dos jovens não estão tendo esse circuito neuronal da empatia desenvolvido. Porque o amigo aparece na fotinha lá do WhatsApp, enfim, de qualquer que seja, e ele não tem essa interação. Não tem interação com gente de outra idade, com gente de outra cor, com gente de outra raça. Então, nós estamos, de alguma forma, perdendo esse incentivo, esse estímulo a essa parte cerebral, e com isso gerando um povo um pouco muito menos empático. E isso é extremamente danoso para nós enquanto seres humanos, porque nós precisamos sentir pertencidos. Sim, sim. E é o que nos diferencia, né? Desculpa. O que nos diferencia é justamente essa questão do poder questionar, do poder administrar aquilo ali e, obviamente, se sentir pertencido ou migrar de um grupo para o outro, etc e tal. E falando um pouco sobre essa questão de questionamento, né? Alguém me falou, acho que foi um colega meu de luta até, da equipe do meu treinador, que ele falou sobre um estudo com uma primata que era muito inteligente. Eu não lembro se era gorila ou chimpanzé, eu não lembro ao certo agora a espécie, mas eu esqueci o nome da primata, é até famosa. E ela pedia, né, na linguagem de sinais, salvo engano, banana. E estava entregando só maçã. Ela não comia, porque ela pedia banana e estava entregando maçã. Óbvio que foi reconhecido a inteligência dela conseguir dirimir o que era banana e maçã, né? E ela continuava pedindo banana. Mas o que fez realmente essa distinção, né, do Homo sapiens para o sapiens sapiens, né? Era esse poder de questionamento. Ela nunca perguntou: por que vocês não estão me dando o que eu estou pedindo? Né? E ela sabia falar, né? Mas ela não tinha essa consciência. Uhum. E aí, né, abordando um pouco sobre isso, em que momento você repara, né, que trabalhando dessa forma, com a constelação,
que momento você geralmente administra com teus pacientes, né, essa virada de chave? Quando é que eles questionam que, caramba, seja, como que eu não sabia disso? Qual é o chamamento, né? Exatamente. Então, o chamamento, infelizmente, ainda é o sofrimento, né? Porque você racionalmente entende uma situação, mas emocionalmente não consegue interagir. Então, você cria um desalinho. Nesse desalinho, a própria psicologia chama de dissonância cognitiva. Quanto maior esse desalinho, maior o sofrimento da pessoa. Quanto mais ela não se entende dessa forma, ela começa a sofrer. Então, ela começa a dar certo, por exemplo, no trabalho, mas, de repente, os relacionamentos não funcionam. Ou ela começa a ter um relacionamento bom, mas no trabalho nunca consegue dar certo. Ou ela está indo muito bem e tem aquele efeito serrote, né? Está indo bem, daqui a pouco ela corta e volta, começa tudo de novo. Né? Então, existe um assunto que está no inconsciente, que não está fechado, não está resolvido, e enquanto não se fechar, ele vai ficar surgindo de alguma forma no dia a dia da pessoa, da vida. Essa parte emocional vai acabar surgindo de alguma maneira. As situações da vida vão ser os gatilhos para que isso emerja, né? Para que isso venha à tona, né? E de alguma forma faça ela começar a se questionar a respeito disso. Espera aí, mas o que está acontecendo aqui que eu não consigo entender e continuo sofrendo? Às vezes ela não tem essa lucidez de falar assim, o que está acontecendo, mas ela sabe que está sofrendo. Então, o grande chamamento da humanidade é esse sofrimento. O que nós ainda não entendemos, enquanto seres humanos, é que muitas vezes o sofrimento ele não tem esse caráter de doer à toa. Ele tem um caráter educativo. Ele está querendo trazer para você, ele está querendo te confrontar com aquilo que você precisa ver. E que muitas vezes a gente tenta ignorar. Porque, às vezes, são processos dolorosos. São difíceis de entender sem ajuda, sem a devida ajuda, sem o devido recurso. Mas que também você não consegue ir para frente. É como eu costumo brincar que esses assuntos que ficam abertos é como um fantasma, né? O fantasma permanece por quê? Porque ele tem um assunto em aberto. E isso é tão sério que dá para fazer um paralelo com o que a Biggles, um dos primeiros pais da psicologia fez, um dos testes que ele fez com relação à memória, foi o seguinte, ele pegou os garçons de Viena e enquanto eles estavam lá entregando as coisas, naquela época não tinha nada de informática, sim. Então, enquanto ele estava entregando, a mesa estava aberta, eles tinham que saber de cabeça o que ali foi consumido. E eles permaneciam com aquele assunto na cabeça. Quando pagava a conta, o assunto sumia. Então, ele entrevistava os garçons no final do dia para poder ver se eles lembravam das contas que eles tinham fechado. Uhum. E eles não lembravam, porque tinham fechado o assunto estava encerrado. Então, quando você não encerra um assunto, ele fica aquela porta aberta. E aí isso vai ficar se manifestando. Enquanto você não tentar algum recurso, ou a terapia, abordagens mais convencionais, ou a questão da regressão, ou a questão da constelação, enquanto você não olhar para isso, entender o que precisa ser entendido, ressignificar o que precisa ser ressignificado e fechar essa conta, você não vai ficar para frente. E aí, Gustavo, gera uma das coisas que é um dos males do século. Nós não estamos presentes no presente. Isso foi até falado pela psicóloga que eu entrevistei no último podcast, Fernanda. Ela até falou sobre isso por conta da abordagem que ela usa, que é a Gestalt terapia. Né, justamente que se guia muito ao momento presente. Exatamente. E é um problema que é um dos principais fatos geradores da ansiedade. Né? Essa questão de querer antecipar fatos é um problema sério, na verdade, pouco falado e pouco ainda difundido a solução, porque não existe uma solução só, como você falou. Existem várias soluções e uma delas é essa da constelação e agora a gente vai poder entrar um pouquinho sobre a TVP, né? Porque eu acho que é bom a gente fazer esse bate-bola entre as duas, porque são as duas terapias que você usa no teu trabalho hoje, né? A terapia de vida passada, ela parte do paradigma da reencarnação. Não é uma visão religiosa, é uma visão científica que já tem vários trabalhos sendo feitos, já existem vários fatos quase inegáveis de regressões espontâneas de criança, que já tem uma extensa literatura a respeito disso. Então, ela parte desse princípio. E ela entende o quê? Muitas vezes, as reações emocionais que nós temos desproporcional ou disfuncionais estão ligadas a momentos ou intrauterinos, ou momentos dessa mesma nossa existência agora, ou de até vidas passadas, em que, em algum momento muito traumático, muito desorganizador, eu formei uma crença íntima e aquilo fica ainda agindo até hoje. Então é como se fosse um programa, como se fizer uma comparação com a informática, né?
é um programa que está rodando no segundo plano. Então, muitas vezes, na hora que eu tenho que tomar decisão, vem aquela coisa, mas eu não sei decidir. Bom, mas de onde surgiu essa crença? Muitas vezes você vai regredir, vai chegar um momento lá que o cara estava lá, vou fazer um resumo assim, vou fazer um exemplo muito simplístico. Estou lá fugindo, tem um monte de gente atrás de mim, eu vou entrar para a direita ou para a esquerda. Eu entro para a esquerda, o cara me cerca e eu me dou mal. Eu não sei, mas surgiu a crença, eu não sei decidir. Estou sendo muito simplista. Né? Lógico, lógico. Muito simplista só para dar uma pincelada, para ser entendido. Palpável, né? Mas surge essa crença. E hoje, no momento que eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei. Eu acho que eu nunca sei. E você falou da ansiedade, que é uma preocupação com o futuro, né? É uma coisa antecipatória. Normalmente é quase um medo do antecipatório, uma insegurança antecipatória. Mas muitas vezes fundamentada na experiência anterior. Uhum. Porque em dado momento lá numa existência, ou enfim, ainda dentro da barriga da minha mãe, ou alguma situação qualquer, que fugiu o controle e deu tudo errado. Então eu tenho medo do que vai vir pelo futuro, não porque desse momento, mas porque aquela situação que ainda não ficou resolvida fica ecoando na minha cabeça. A conta ainda não fechou, né? A conta não fechou. E aí fica ecoando na minha cabeça. Além de revelar o traço de caráter, né? Por que eu me apego mais a uma determinada situação do que a outra? Por que uma coisa chama... Por que tem pessoas que estão movidas o tempo todo para ser egocentrada, enquanto outras estão movidas para ser alocentrada? Por que eu não consigo, de alguma forma, dar conta de vencer, que eu me preocupo tanto com a opinião dos outros? Porque não está errado eu ser alocentrado ou egocentrado, e sim o tanto que eu sou. E sim ter uma atitude... Eu também não posso ser totalmente voltado para o que os outros querem, mas também não posso ser voltado totalmente para o que eu quero. O que a gente percebe, principalmente com as regressões que a gente faz, é que na maioria das vezes nós temos reações pendulares. A gente sai de uma indiferença e vai para uma coisa muito apaixonada ou muito emocional, ou a gente vai de um alocentrado para um egocentrado, ou a gente vai de uma coisa muito amorosa e vem para uma indiferença, que é uma das reações. Então você vê reações pendulares e a gente vindo de existência em existência tentando construir esse equilíbrio. E é isso que a gente tenta fazer na hora que você regride. Você regride não é só para ver aquela situação, inclusive a minha regressão não tem nenhum interesse de quando foi, quem era, como foi. O interesse é pegar o material psicológico que está lá, que te leva a estar repetindo a mesma coisa hoje. Falando um pouco sobre essa questão de repetição de padrão, né, que é algo bem comum na sociedade, né, aquela conta ali a gente sempre faz do mesmo jeito. Isso pode ser, obviamente, né, interpretado dessa maneira, não com viés religioso, obviamente, mas sim com esses fatores já comprovados, em suma. Mas vamos tentar trabalhar numa vertente que até você mesmo já comentou comigo algumas vezes, que são das personalidades internas que nós temos, né. Isso é bem palpável da infância até a fase adulta. E como é que a gente deve interpretar, Marcelo, no caso de já ter visto o problema, já saber qual é, mas não querer contato com ele? Então, aí que está o grande... Por que o grande móvel ainda é o sofrimento? É nesse sentido, porque as consequências que geram a influência daquela subpersonalidade ou daquela crença que eu trago do passado vai fazendo que eu opere de uma maneira disfuncional com o presente, vai me gerando uma dor, um sofrimento, que em algum momento eu vou ter que enfrentar isso. E nesse ponto, mais do que as terapias, a vida é a grande terapia da alma. A vida te leva para os locais em que você vai ser experimentado naquilo que você precisa superar, e não naquilo que você já está bem. Então é por isso que a gente começa a entender, então peraí, então é por isso que eu estou sofrendo. Por isso que todo lugar que eu vou na minha vida eu tenho alguma dificuldade. É por isso. Porque ali está a tua missão, ali está o teu propósito, que é evoluir. E aí, quando eu falo de propósito de evoluir, não vou nem falar de viés religioso. Vamos falar, por exemplo, dessa pesquisa da neurociência que demonstrou, ela conseguiu, né, através do capacete de pósitrons, do mapeamento da fisiologia cerebral em tempo real, mostrar os circuitos neuronais que estão ligados à felicidade, ou seja, à satisfação, à plenitude. E aí, tendo achado isso, eles fizeram experimentos para ver o que mais acendia esses circuitos neuronais. E eles chegam à conclusão que aprender é a primeira coisa, é o que mais acende. Então, quanto a lição é mais difícil, quanto você se esforça para aprender uma situação, você consegue, você se sente satisfeito, se sente pleno. E a outra é superar-se.
Toda vez que eu me supero, eu consigo ter uma plenitude. E aí você começa a entender por que o cara sobe uma montanha e quer subir a outra mais alta. Por que o cara faz, sei lá, anda a 500 por hora e depois quer andar a 505 por hora. Porque o cara quer se superar. Isso traz felicidade, isso traz essa sensação de satisfação. Então, veja bem, se eu estou falando de se os dois grandes móveis para ter a sensação de satisfação é aprender e evoluir e superar, eu estou dizendo que nós, seres humanos, fomos criados para sermos programados para evoluirmos. Porque evoluir é aprender e superar. Então, o nosso propósito na vida é evoluir. Todo momento que eu evoluo, e vejamos, não é difícil de entender. Quando eu pego uma situação que é difícil de superar e eu supero ela, isso traz uma satisfação muito grande para todos nós. Então, no momento em que eu não consigo, por conta de uma reação emocional antiga, superar algo que está acontecendo, começa a gerar o sofrimento. É esse sofrimento que vai ser o móvel para que eu procure, para que eu entre em contato com isso. Porque enquanto eu aguentar levar a vida, pelo menos minimamente funcional, eu vou evitar. Até porque, isso é compreensível, tem lá uma dor guardada, tem lá um problema guardado, tem lá uma situação que precisa ser resolvida. Na hora que essa dor de hoje for maior, aí eu vou ter coragem para enfrentar aquilo. Muitas vezes eu vou ter a coragem para enfrentar aquilo. Acaba que, de uma maneira ou de outra, a gente ainda é muito movido pelos processos da dor, que é mais ou menos o que aconteceu com a evolução humana, se você pensar na parte da racionalidade. O homem dormia nas cavernas, daqui a pouco deu de cara com o urso, aí viu que não dava certo. Peraí, a dor de dormir com o urso não dá certo, então vamos construir um outro lugar. Quer dizer, a dor, de uma maneira geral, sempre foi o grande impulsionador para que nós evoluíssemos. Esses fatores de construção do ser humano, né, se baseando até na própria teoria de Darwin, etc. e tal, são fatores que ainda geram essa repercussão até hoje sobre o sofrimento fazer evoluir. Só que muitas das vezes a gente está sofrendo, né? Voltamos àquela situação. Sabemos o porquê, né? E aí, mesmo assim, a gente teme, não, deixa isso pra lá, eu vou beber com os amigos, que é mais fácil, não, vou pagar terapia, nada. A gente comentou isso no último podcast, mas não que isso esteja errado, não que isso seja realmente uma forma de diluir aquele problema. Mas se você não enfrentar... A conta tá lá ainda. E a equação nunca vai fechar. Não. E aí você começa, talvez, partir para outros desequilíbrios. Aí você começa a entender de onde começa a surgir certos vícios. São alienantes. Eu estou tentando sair não ter contato com alguma coisa da minha vida. Lógico. Tem uma parte que dói muito, mas que eu não tenho coragem ainda de enfrentar. E aí eu quero me alienar. E aí, quando eu falo vício, eu não falo só dos vícios comuns, né? Eu estou falando aqui bebida, drogas, sexo, poder. Todos esses, qualquer coisa radicalizada pode virar um tipo de alienação para mim não enfrentar uma outra parte da minha vida. E aí, funciona até um certo ponto, mas continua causando consequências disfuncionais, como a gente falou, né? Então vai chegar um momento em que ou eu enfrento, ou eu vou ficar arrastando essa âncora até quando? Lógico. Um pouco mais, entrando um pouquinho mais adentro da TVP, né, ela funciona sim, né, para esse trabalho de intrapersonas, né, mas também nessa volta de outras encarnações, para quem crê ou para quem passa a crer ou para quem começa a entender que isso é um caminho que, se você não começa a entender como real, algumas coisas ficam sem explicação. Mas vamos lá. Seria mais ou menos isso ou não? Ela tem essas distinções, ela tem como ser abordada para quem acredita e para quem não acredita? Ela tem como ser abordada para quem não acredita. Primeiro, há duas situações aí. Primeiro, o grande móvel, como a gente falou, é o sofrimento. Então, eu já atendi pessoas que se dizem que tem lá professam uma religião que não é reencarnatória e, mesmo assim, ficaram bem. E como no consultório, eu não estou ali para provar reencarnação, eu estou ali para usar dessa visão de homem, dessa visão de ser humano. Então, para mim, não importa se a pessoa vai achar que é a memória do DNA, se ela vai achar que é do antepassado dela. Isso, para mim, não está me importando. Mas se você vê, na linguagem de outros grandes pensadores da psicologia, você usa praticamente a mesma colocação com outros nomes. O Jung fala de partes autônomas da personalidade. Olha, ele está chamando de partes autônomas, ou seja, uma parte que tem uma independência do que você, Gustavo, por exemplo, quer ser. Então, tem uma reação sua que, mesmo você entendendo racionalmente, você não consegue deter ela emocionalmente falando. O Jung fala disso, partes autônomas.
O que ele chama de partes autônomas, eu estou chamando de personalidades do passado. Porque, na verdade, quando eu falo ego do passado, ou personalidade do passado, eu não estou falando daquela personalidade na sua totalidade, mas sim daquele momento traumático que ela viveu. É vamos dizer assim, um recorte dela. Porque ela teve lá uma existência. E quando eu faço uma regressão de 1h30, eu não vejo toda a existência que o cara teve, que a pessoa teve. Eu vejo lá o momento difícil, o momento, vamos dizer assim, desorganizador, o momento em que surgiu muitas vezes essa crença. Então eu estou pegando uma parte mesmo, autônoma, como diz o Jung, da psicologia analítica. Então nós estamos falando, muitas vezes é a questão até do jogo de palavras. Eu sei que o pessoal que é mais voltado à parte científica vai querer me matar por conta disso, mas se você parar para pensar, eles têm uma maneira de interpretar o homem com nomes diferentes. A hermenêutica que se aplica na causa tal não é a mesma coisa no caso, só que de forma diferente. Mas tem uma visão diferente. E é como eu falei, a nossa visão, por isso que a gente fala de TVP, porque é uma técnica mais conhecida de vida passada. Mas, na verdade, o grande nome é terapia de expansão da consciência. Seria TSC, né? Terapia de expansão da consciência. Essa que, na verdade, é a nossa visão. Então, a visão é tomar consciência. Porque você não resolve nada, nem aquilo que você acha como um problema, se você não toma consciência. Uhum. Né? Porque você, às vezes, está reagindo daquela forma e muitas vezes você sabe que está sofrendo, mas você não sabe o que você está gerando, o que você mesmo está... Você não se deu conta nem de como você está fazendo para ficar naquele estado. Você sabe sobre a TSC... Qual é o país mais bem difundido? É o Brasil? Começou muito na Holanda, por conta do Amsterdã. Uhum. Mas é uma técnica que já tem alguns anos que vem transcorrendo e chega a ser engraçado. O Amsterdã, no início, ele chegou a usar alguns alucinógenos para fazer a regressão. Depois percebeu que não era necessário. E hoje tem agora a neurociência usando alguns alucinógenos para fazer algumas cartazes, enfim, algumas resoluções psicológicas aí, voltando. Está sendo reeditada a experiência quase, né? Chega a ser até um tanto interessante. E ela está crescendo no Brasil, ela está tendo um braço muito forte. O Milton Menezes é um grande divulgador dela, com quem eu aprendi a técnica, é um grande divulgador dela. Existem já várias abordagens nesse sentido. Existem também, não existe uma única abordagem regressiva, existem outras abordagens regressivas. A TVP considera e parte do paradigma da reencarnação do homem como ser espiritual que vem sendo experimentado em várias existências nesse caminho de progresso, de evolução. Uhum. Né? Mas existem várias... Na Europa, Portugal eu sei que também tem um bom movimento a respeito disso. Espanha tem algum... ela está crescendo, como a própria visão da constelação do Bert Hellinger também vai crescendo, né? Sim. São técnicas relativamente recentes. Sim, sim. A TVP, se eu não me engano, tem 40 e poucos anos. Já é uma... como a constelação também tem um pouco menos do que isso. Então, você vê que são, em vista de métodos, são relativamente recentes, né? Na verdade, acaba que tudo se comunga, né, num objetivo principal, né? E eu particularmente tenho uma visão holística, obviamente, sobre saúde mental. Justamente foi o que me motivou a criar a empresa, por conta do fato do que me faz bem, de repente não te faz bem. Achar que uma única abordagem vai dar conta de todos os casos chega a ser uma visão meio infantil. Meio infantil, uma prepotência. Você vai ter pessoas que vão, numa abordagem psicanalítica, vão conseguir fazer grandes processos, né, de conscientização. Você tem pessoas que, no processo da TCC, vai também ter grandes progressos. E tem pessoas que vão precisar da regressão e vão precisar da constelação. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos para atender esse ser que é multifatorial, que é o ser humano, e que realmente é muito complexo, você conseguir penetrar no universo de uma pessoa é uma coisa muito complexa. E, na verdade, você nunca penetra de todo. Você simplesmente tenta, de alguma forma, tentar se esvaziar das suas concepções para aceitar o que ele traz, para poder ajudá-lo. Porque eu vejo o terapeuta como um facilitador. Quem faz a terapia é o cliente. O terapeuta vai usar ferramentas para facilitar ele entender, compreender, conscientizar o que ele precisa tomar consciência. Mas quem realmente faz a terapia é o cliente. Sim. Abordando justamente essa questão de
pulverizar, né? Trazer mais opções para a sociedade de soluções, né? Da plenitude mental, em suma. Agora a gente vai entrar no tema mais polêmico, acredito eu, do podcast, por conta de algumas razões, em suma, por conta de crenças limitantes ainda da maior parte da sociedade, mas você é kardecista, não é isso? Você inclusive, é um dos fatores que também te faz corroborar a terapia que você aplica. Sim, sem dúvida. Eu sou de família católica, conheci o kardecismo aos 17 anos, fez todo sentido para mim, né? Buscava muito, eu tinha muito esse questionamento dos porquês de certas coisas, e ele veio de encontro a isso. Realmente, eu fui falar na TVP porque eu também já comungava dessa visão de homem, né? Então, realmente fez todo sentido para mim. Embora os próprios kardecistas tenham uma grande dificuldade com relação à regressão. Existe uma visão um pouco ainda meia infantilizada, talvez, não sei se essa é bem a palavra a ser usada, mas um pouco simplista, de que o passado não é para ser lembrado. Desde quando o passado está quieto no passado, está tudo bem. Mas se de alguma forma eu tenho lá uma cristalização que está no meu inconsciente, mas interfere no meu consciente, ele não é passado. Porque para a mente não existe tempo. É igual eu falei, a conta está em aberta, né? Se a conta está em aberta, ela está aqui, ela está presente. Então a gente normalmente diz que esse cliente está regredido, mas ele não está regredido. Aquilo para ele nunca acabou. Aquilo ainda está vivo dentro dele. Então ele precisa ser resolvido. Então, na verdade, nem é quase regredir, é entender por que ele está naquele estado. Na verdade, assim, acho que como em toda vertente, né, tem os conservadores, né? E aí essa massa conservadora nem sempre vamos dizer assim, aceita o processo de evolução. E aí agora falando um pouco sobre a questão de aceitação de processo, né? Como foi para você, porque acaba que a OMS mesmo já corrobora que a religiosidade diminui, né? Aquele estudo de Harvard que você estava falando ainda há pouco comigo, diminui, né? E também, além de diminuir, pode extinguir, né? A probabilidade ou de ter um transtorno ou de ter um problema. Sim. Então, assim, como foi essa transição para você? Foi natural ou você acha que esse processo, né? Você aceitou bem, opa, pois isso aqui realmente é um propósito que eu tenho na vida? Foi gradual, foi uma construção, não é algo que acontece e nem algo que acabou. Muitas vezes o que é difícil para as pessoas, igual você disse, conservadoras, é entender que não existe, você cheguei no topo do conhecimento. Não tem isso. Se meu propósito é progredir indefinidamente, não tem essa. Eu vou continuar progredindo sempre. Então, eu tenho que estar aceitando o que me aconteceu e provavelmente vai acontecer coisas ainda que eu vou ter dificuldade de entender, de aceitar, mas que o propósito é superá-las. Então, quando eu começo a ter essa visão, eu começo a ser mais generoso comigo mesmo. Porque o grande problema, muitas vezes o que a gente não se percebe é que, mais do que problemático com os outros, nós somos problemáticos com nós mesmos. Se eu sou problemático e sou altamente, por exemplo, altamente exigente comigo, eu vou ser o quê com os outros? A não ser mais exigente ainda. Então, nesse sentido que essa autocompreensão, esse autoconhecimento vai fazendo você ter uma visão mais generosa. E mais, quando você passa a se cuidar das suas dificuldades, você tem até mais condição de estar disposto a ouvir os outros, porque você está mais ou menos se entendendo. Então, você tem até a capacidade de poder ter ouvidos aos outros. Esvaziou um pouco o próprio copo, né? Exatamente, esvazia o próprio copo. Então, essa questão da aceitação é um trabalho diário, não é uma coisa... Agora, existem fenômenos, existem momentos ou fatos que são mais marcantes e aí ficam nessa dificuldade de ser absorvida. Mas isso é um processo constante, vai ser sempre uma construção constante, né? Então, a gente não pode achar que... Cada vez mais eu percebo que a gente não pode achar que eu já cheguei ao limite. Não tem limite. É infinito o limite. O homem tem provado cada vez mais que, intelectualmente falando, ele está sempre se superando e vai sempre se superar. Essa é a capacidade, né? Sim. Marcelo, o kardecismo para você hoje, além de ser religião, creio que também seja uma filosofia por conta da vivência que você tem, mas não na filosofia de estudo, não, na filosofia de aprendizado, né? De evolução. Sim. E hoje você acha que... Qual o fator determinante
de você ter aceitado os processos da tua vida com o kardecismo e sem o kardecismo? Na hora que você se afastou dele ou na hora que você emergiu mais? O que isso fez otimizar teu processo? Você começa a entender que você não é vítima. Você começa a entender que você é o grande construtor do teu futuro. Então, se eu hoje já tive existências anteriores e, enfim, dependendo do que eu fiz, tudo tem plantio e colheita, né? Não tem como você plantar banana e colher maçã. Então, você plantou, você vai colher. O que você começa a entender quando se aprofunda mais, que não existe esse caráter punitivo, e sim um caráter educativo. Então, se eu fiz alguma coisa desalinhada com o meu propósito de progredir, essa consequência que essa inteligência divina gera para nós, ela, na verdade, tem o intuito de me realinhar com o meu propósito. E não simplesmente fazer eu sofrer como algumas pessoas imaginam, interpretam. Não é isso. A intenção não é essa. A intenção é crescimento, desenvolvimento, superação. Então, o propósito das consequências negativas do que eu fiz não tem um caráter punitivo, e sim um caráter de me reeducar e me realinhar com o meu propósito. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a ter mais tranquilidade, mais generosidade para poder lidar consigo mesmo e com seus erros, com as suas falhas. Porque o pior carcereiro, o pior juiz e o pior advogado de acusação que nós temos somos nós mesmos. Então, a pessoa que é muito exigente, ou a pessoa que quer tudo no seu controle, que não, tem que ser tudo do meu jeito, ela sofre por uma pré-potência, quer dizer, a potência que ela queria ter, mas não tem, muito mais do que pelo fato em si. Às vezes ela está sofrendo muito mais pelo que ela concebia que tinha que ser. Mas espera aí, tinha que ser como? Se a potência que eu tenho não dá conta de controlar isso. Aliás, o que nós temos controle? Né? A gente faz uma brincadeira até um pouco, assim, um pouco mais indelicada, mas a gente não controla muitas vezes nem o intestino. Então, você tentar entender a verdadeira potência que eu tenho, e aí sim, quando eu tomo consciência da potência que eu tenho, eu passo até a ser mais potente, porque eu utilizo do 100% dela, em vez de estar sofrendo por aquilo que eu não tenho, pela potência que eu não tenho. Ou seja, o que eu quero dizer? Você passa a ser mais eficaz naquilo que você pode fazer e deixa de ficar perdendo tempo por aquilo que você não pode fazer. Sim, sim. É aquela máxima, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Exatamente. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Porque não existe erro, né? E esse é um grande problema, porque... né, vamos dar uma hipótese agora bíblica, né? Até para poder ver que a gente não é do mal, não, quando se fala nesse assunto. Mas a espiritualidade num todo mostra sempre que o caminho de resiliência e de aceitação do processo é um sucesso. Vamos dizer, na lei de causa e efeito no kardecismo mostra isso, na passagem de Jó no Velho Testamento mostra resiliência e aceitação de processo, e independente do norte que você crê, independente de como aquilo vai suceder. Então eu acredito também, particularmente falando, que essa aceitação de processo não é imediata. Muitas das pessoas nem sabem o que vão fazer numa terapia, acham que é uma ditação de regra, que você vai falar, olha amigo, você tem que fazer isso, isso e isso, hein? Senão, vai enlouquecer, tomar remédio, pneu é o teu destino. Mas não necessariamente, não é isso? Não necessariamente. Na verdade, é uma elaboração, né? O processo de aceitação é uma elaboração. Agora, o que é curioso, que as pessoas às vezes não se dão conta, é que no momento em que eu não aceito a realidade que se põe, eu estou fazendo um processo de alienação. E um processo de alienação é um processo de alienação, já está dizendo. Você está fazendo um processo de um problema podendo descambar para algum problema mental. Então, se eu continuo mantendo essa posição de não aceitação, eu estou fugindo da realidade. E aí, nesse caminho, entram os vícios, como nós falamos, entram os destemperos, entram qualquer comportamento que possa substituir que eu evite o enfrentamento daquele momento, evite o enfrentamento daquela aceitação. Né? A ansiedade, porque eu não quero estar no momento presente, eu não quero enfrentar o momento presente, eu quero estar em qualquer lugar menos no presente. Sim, sim. A Mindfulness fala muito sobre isso, né? Como é que você, por exemplo, vai trabalhar, senta lá na tua sala, no escritório, passa o dia todo mal sentado, quando levanta cheio de dor, e antes, onde você estava que você não percebeu que seu corpo estava com dor? O estado nosso de negação do momento presente é tamanho que eu não consigo perceber meu corpo.
E quando a gente fala de consciência, de ganho de consciência, é nesse sentido. É ganho de consciência corporal, é ganho de consciência das consequências daquilo que eu falo, daquilo que eu estou fazendo, o que isso vai gerar. É ganho de consciência no seu total. Sim, sim. A gente tem que expandir a nossa consciência para estar no presente. Sim. E aí, eu estando no presente, eu vou ter muito mais capacidade de agir, de pensar, de viver com excelência e não com cobrança. Viver com excelência que é o grande jogo. E reconhecer, não, eu fui capaz de fazer isso naquele momento, mas hoje talvez eu faria diferente, mas naquele momento eu não tinha como fazer daquela forma. Então não adianta ficar cobrando. Uma das coisas grandes que a gente vê muito é as pessoas se culpando do passado, né? O que que, na minha opinião, chega a ser uma covardia. Porque eu estou sendo covarde com aquele eu meu que teve no passado. O que eu sei hoje não é a mesma coisa que ele sabia naquela época. Ele fez o que naquele momento fazia sentido para ele. Ele fez o melhor que ele podia fazer, ou julgou fazer o melhor que podia fazer. Cobrar-se disso é quase uma visão perversa consigo mesmo. Agora, você imagina, se eu sou perverso comigo mesmo, de me julgar no passado, quando eu não sabia o que eu sei hoje, imagina o que eu faço com quem está perto de mim. É isso aí. E acaba, né, Marcelo, que a gente trazendo um pouco agora, embolando um pouco os três fatores que a gente abordou aqui, primeiro as 2 terapias de trabalho e depois a religião, acaba que você vê, né, quando você alinha o teu objetivo com o teu propósito, com o propósito que você, em tese, se dispôs a ter, quando está tudo alinhado, ou pelo menos um pouquinho balizado, você vê que tudo faz sentido se você fosse evangélico, se você fosse advogado e se você fosse arquiteto. Voltamos à hermenêutica, né? Sim. A questão de palavras, sim, né? Porque sim. o que muito, dependendo da visão, você vai usar um termo diferente. O que nós chamamos de reencarnação, o outro pode chamar da questão da minha linha, da minha herança, dos meus antepassados, como eles falam. Sim, sim. Então, é questão de muito mais, talvez, uma nomenclatura, e isso realmente não importa. Vale a pena referir, que você até falou daquele experiência de Harvard, que é uma experiência muito longitudinal, muito longa. Eles fizeram uma pesquisa com, se eu não me engano, 1.100 alunos de Harvard, já antiga, e eles estudaram todos. E 6 meses o pessoal passava por entrevista, e o combinado era só lançar esse estudo quando todos eles estivessem mortos, desencarnados. Só que foi tamanho o resultado, chamou tanta atenção do resultado, e ele vinha muito também a combater a questão do suicídio, que é um problema seríssimo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje o fenômeno do suicídio infantil, do suicídio adolescente, que é uma coisa relativamente nova na sociedade. Mostrou lá que todos aqueles que tinham algum tipo de espiritualidade, algum tipo de religiosidade, muitas vezes, quando eles falam em espiritualidade, não estão falando nem de religiosidade, estão falando de... tinha algum tipo de entendimento espiritual, as proporções, os percentuais de menos problemas de suicídio, de vício, de separação, de constância no trabalho, foi estabelecido uma ordem através de percentuais, e todos eles percentuais assim de muita diferença, tipo 40% menos probabilidade de suicídio, 38% de menos probabilidade de divórcio, não sei quanto, 30 e tantos por cento probabilidade de permanecer mais tempo no emprego, coisas significativas para uma vida mais plena. Então eles pegaram e quiseram trazer isso para ser lançado mais rápido, até para tentar combater de alguma forma a questão do suicídio. Sim, sim. O que é um problema muito sério. Como é que você combate o suicídio? Lógico, até porque os dados recentes da OMS são assustadores, né? A cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. A previsão é que em 2050 ele fosse ser o segundo motivo maior de mortes, de mortes não violentas. E ele já é o segundo maior motivo de mortes não violentas, e existe uma tendência achando até que isso vai passar mais. E nós temos um problema muito sério na questão do suicídio, porque existe um efeito mimetismo, em que quando você debate esse assunto, toda vez que você debate esse assunto, em vez de ele trazer baixas percentuais no índice, ele aumenta.
Sim, tanto é que a campanha do Setembro Amarelo ela é velada, né? Ela é uma campanha velada justamente por ter esse entendimento já. Mas mesmo assim não é um fato que deva ser deixado de lado. Não, tem que ser falado, as pessoas têm que ouvir, têm que levar mais a sério, muitas vezes, certas brincadeiras que certos adolescentes fazem. Vai acontecer isso, eu vou me matar, não sei o quê. E aquilo passa de uma vez, somente na família, acaba passando como um certo folclore, como se fosse uma... Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, uma brincadeira, falou por falar, mas merece um olhar mais atencioso. Acaba que assim, eu tenho... Já tive uma história recente, tu sabe, eu já cheguei a comentar. Não vou comentar para poder até não expor a situação, mas era uma situação foi próxima da minha família, enfim, sobre um suicídio infantil. E isso é sério, né? Isso é muito sério, mas um pouco antes do suicídio, porque o suicídio eu acho que é o exaurimento de várias condutas que você vai tomando e ninguém vai te reparando, né? E isso é um fator, acho que já é o estopim. Mas antes disso tem N outras situações que deveriam ser reparadas, né? Você vê que hoje a OMS também, é um dado oficial da OMS, que cerca de $1 trilhão, $1 trilhão, algo próximo do nosso PIB, tá? $1 trilhão é deixado no chão, entre aspas, tá? Por falta de produtividade, tá? No meio das empresas, né? Falta de produtividade porque era preguiçoso? Não. Porque todos esses profissionais que, em tese, deixaram de produzir, né? Estavam sofrendo de algum transtorno, uma depressão, uma ansiedade, um burnout, né? Que hoje é um assunto pouco falado, perto do problema que tem até CID. As pessoas hoje tiram licença por questão mental, né? Então, assim, é um assunto ainda que precede, talvez, mas anda em comunhão, anda de mão dada com o suicídio, mas mas muitas das vezes precede, não seria isso? Precede, pode. Não dá para você fazer uma conta fechada, não uma conta matemática, mas precede, em muitos casos precede. Agora, você vê o que você está falando aí, burnout e todos esses outros, depressão, ansiedade, como que isso traz prejuízo material, né? Quer dizer, o fato de eu não estar presente no presente, eu não dou o meu 100%. Então, quer dizer, isso causa hoje, inclusive, pobreza material, porque nós deixamos de produzir o que poderíamos estar produzindo. Quer dizer, você está tendo um subaproveitamento porque eu não estou presente totalmente no presente. Sim, e é assustador, né? Porque é uma porcentagem bem significativa do nosso PIB que é deixado. E nós somos um país que há seus problemas, temos problemas políticos, etc e tal, temos problemas sociais, mas somos uma nação grande. Você tem uma noção que quase um percentual bem significativo do nosso PIB, não sei afirmar agora qual é o percentual, mas bem significativo, é deixado no chão por justamente não ter essa empatia, vamos dizer assim, ou as pessoas não terem nem consciência. O grande problema é a não consciência, né? O ser humano está ainda muito na margem de si mesmo. Ele ainda vive muito na superfície da sua complexidade. Ele tem que se entender um pouco mais. Agora, é claro, as circunstâncias de vida que algumas pessoas estão vivendo não dá ensejo para isso. Então, quando você pensa assim, que você está tendo um prejuízo como esse que você está apontando, você imagina mundialmente, falando disso mundialmente, aonde isso pode chegar, aonde essa conta pode chegar. Muito mais do que o dinheiro, é o tanto de riqueza e que isso poderia estar gerando e, consequentemente, de alguma forma, transformando essa riqueza em mais acessível ao todo, né? Então, você vê, tem pessoas que estão em processo de vida que não têm tempo para pensar sobre isso. Elas estão vivendo de uma maneira ainda tão carregadas, tão problemáticas, estão também pela luta do dia a dia, que não tem nem tempo para estar pensando nisso. Mas que o ser humano tem que tentar cada vez mais caminhar para poder se parar e prestar atenção em si mesmo, isso é inevitável. E se você olhar a evolução humana, desde o Homem das Cavernas até agora, todos os experimentos, todas as tecnologias desenvolvidas, desde lá, por exemplo, o fogo. Pouco a gente fala da questão da descoberta do fogo, mas não tem noção da modificação que trouxe o fogo. Antes do fogo, as pessoas comiam a caça e levavam de 4 a 5 horas comendo. Depois, com o fogo, você levava 1 hora comendo. Então, você tinha mais tempo para estar preparando, sei lá, uma rede, ou preparando... Enfim, as tecnologias vinham te liberando de serviços mais pesados para você poder ter condição de estar se ocupando com outras tarefas mais elaboradas. Nós estamos chegando agora num determinado ponto de tecnologia no mundo que
as tarefas elaboradas que a gente vai ter que começar a trabalhar são as nossas, internas, para podermos viver melhor. Sim, sim. Essa otimização interna e de vida resume um pouco o nosso bate-papo hoje, porque a gente já falou sobre partes faltando num sistema, né? A gente já falou sobre partes em excesso de um sistema passado no atual, né? E a gente já falou da importância de chaves que nos ligam a isso tudo, como a religião, né? Então, assim, Marcelo, a gente caminhando um pouco agora para a reta final, eu queria que tu tivesse o teu ponto de vista de profissional impresso justamente nessa falta de consciência. Você já explicou que o principal fator, né, é o sofrimento, né? Mas, na tua opinião, qual seria o melhor fator? O melhor fator seríamos nós cada vez agirmos com mais coragem no enfrentamento dessas questões que estão aqui dentro. Porque no momento em que eu enfrentar e me conhecer mais, me entender melhor, ser mais generoso comigo mesmo, e generoso que eu digo não é essa generosidade vã, mas generoso no sentido de entender que eu estou em crescimento. Se eu estou em crescimento, erros fazem parte da minha construção. Sim. Tem pessoas que não aceitam errar. Eu não estou falando aqui, nem estou incentivando que as pessoas sejam extremamente... não, então tudo bem, errei. Não é isso. Próximo. Mas deixar de ser tão punitivo consigo mesmo. Ter uma visão... Por exemplo, uma visão religiosa, a questão do perdão ao outro, né? Na minha visão, o difícil não é perdoar o outro, o difícil é perdoar-se. O grande problema é perdoar-se. O perdoar o outro é um exercício para que um dia você tenha força para se perdoar, para se compreender, para se entender. Porque certas situações, principalmente essas situações que a gente vê escandalosas, igual nós vimos agora a questão de filhos, né, enteados e tal, sendo mortos e tal, você entender o que levou aquela criatura a fazer aquele tipo de ato, eu estou falando de ter uma compreensão, mas não quer dizer que justifique o que ele fez e as consequências que ele tem que sofrer. A pessoa que não sabe viver em sociedade tem que ser cerceada da sua liberdade e viver fora da sociedade. É natural, é normal, faz parte do processo. Mas você começa a ter uma visão de que muitas vezes essa criatura que está repetindo, projetando essa dor no outro, traz dor dentro de si. Vai saber lá do passado o que aquela criatura passou. Nessa existência, não precisa ir muito longe, não. Vai saber como foi criada aquela criatura. Não estou justificando, estou compreendendo que levou ele a agir dessa forma, mas não estou justificando, dizendo que ele está certo em fazer o que ele fez. De maneira alguma. Ninguém está certo de projetar a sua dor no outro. Mas você começa a ter uma visão mais empática, você começa a compreender os processos internos e até onde eles podem chegar. Como é que esse homem chegou, nesse caso, né, o último do Rio de Janeiro, como é que ele chegou a esse ponto de estar sendo um vereador e ninguém se deu conta disso antes? Lógico. Aonde que nós, enquanto sociedade, não percebemos isso? Lógico. Que tipo de construção é essa que nós estamos fazendo? Sim, que só vai tomar consciência depois que acontece um problema sério. Então, será que não teve nenhuma coisa antes? Será que não teve nada que precedeu, como você falou a respeito do suicídio? Tem coisas que precedem? Será que não teve nenhum comportamento anterior? Que precedeu. E que valores é esse que estão nos norteando que nós fizemos vista escura para isso? Não olhamos para isso? Sim. Mal comparando seria, poxa, será que Hitler não dava traços do que ia fazer, não? Seria isso, né? Essa inobservância, na verdade, é cultural. Até que não atinja tão intimamente a mim, deixa pra lá. Em nome de ganhos secundários, né? Sim. O próprio Hitler lá, né? Muita gente vendeu muita coisa interessante para ele. Assim, ganhou muito dinheiro vendendo coisa para ele. Exatamente, mas, né? Enfim, não vamos nem entrar por aí. Sim. É a mesma coisa esse nosso amigo. Deve ter gente que teve ganho secundário para fingir que não viu o que ele fazia. Exatamente. Então, e a mesma coisa somos nós intimamente. Nós temos ganhos secundários de manter certos traços. Às vezes eu estou sofrendo porque eu já sou uma pessoa que quer controlar tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho um ganho secundário de uma vaidade. Falar, tá vendo? Eu sou o cara. Sim. Então tem um ganho secundário que alimenta o traço, mas ao mesmo tempo quando sai do controle eu sofro e me desorganiza e eu não sei o que eu faço. Então percebe? Então existe por isso que eu falo que o sofrimento que vai ser o grande combustível, porque na verdade é o sofrimento que vai levar ele a raciocinar de mais maneira e abrir mão desse ganho secundário. Sim. Então esse ganho secundário tem nos iludido muito. Assim, pra gente poder concluir,
Creio que a disrupção dessa personalidade, desses ganhos secundários, seja um passo gradativo, como você falou, mas eu queria saber a tua opinião final sobre um único fato que, na minha crença, é o que realmente atravanca essa tomada de consciência. Quando você toma consciência para ti, a quem você culpa, Marcelo? Não tem culpado, na minha visão. Tem responsável. Eu sou o grande responsável. Culpa, para mim, na minha visão, tem muito mais a ver com orgulho. O orgulho pelo seguinte: quando eu raciocino com a culpa, eu fico assim, eu não podia ter feito aquilo. Então eu tô partindo de um princípio, de um raciocínio, que eu era mais do que eu imaginava ser. Porque se eu não podia fazer aquilo, por que fiz? Fiz porque é o que eu dava conta de fazer. Então eu tenho responsabilidade naquilo que eu fiz de errado? Tenho. Mas eu sou culpado? Não, eu estou em processo de crescimento. Como uma criança. A criança, quando começa a levantar para andar, ela vai dar 2 passinhos, a musculatura se exercita para daqui a pouco dar 4 passinhos. Nós somos crianças espirituais. Estamos cada vez mais exercitando para fazer o que tem que ser feito. O nosso propósito, evoluir, né? Mas eu ainda vou cair. Ninguém aprende a escrever escrevendo certo da primeira. Nós, na verdade, os nossos enganos, os nossos erros são a soma dos nossos enganos, a soma dos nossos erros são a construção, a soma, essa soma que vão levar ao acerto. Sim, é o resultado final. É o resultado final. Então, eu tenho que ter... Eu sou o grande responsável. Não dá para xingar Deus, não dá para xingar a sociedade, não dá para xingar nem os políticos, não dá para xingar ninguém. Eu sou o grande responsável. E aí... Por aquilo que me acontece, por aquilo que vem ao meu encontro. Ah, mas tem coisa que vem ao meu encontro que não tem nada a ver com... Eu não fiz nada disso nessa vida. Tá, meu irmão, mas aí tem esse paradigma. Você não acredita em reencarnação? Tá bom, então você imagina que é coisa do seu antepassado. Não tem problema, mas tem um carga porquê. Genética pesada aí. E aí tem uma carga... Mas tem um problema que... Ali tem uma situação que você precisa superar para você continuar progredindo, continuar no seu propósito, que é evoluir. Pode ser uma grande pedra, né? As pessoas não quererem essa responsabilidade, né? Porque é muito mais fácil eu terceirizar. Poxa, Deus, que vida injusta, né? Poxa, que chato, hein? Caramba, poxa, o presidente, caramba, você não me deu essa chance. Você vê que isso, assim, não é querendo fazer graça, mas chega a ser... Como é que a gente, espiritualmente falando, a gente está também em evolução, né? Num certo momento... certas explicações que foram dadas para os problemas, para as dificuldades, para estar vivo numa terra em que você precisa suar para comer, tem a ver com o responsabilizar alguém, né? Então, o Adão já começa jogando a culpa na Eva, e a Eva joga a culpa na serpente. Quer dizer, ninguém quer ser o responsável. Mas depois, num certo momento, a gente passa também, aí, como eu falei, para uma visão pendular, né? Aí eu sou o culpado. Não, a culpa não traz grande... A culpa tem 2 situações. Além de ser a questão do orgulho, como eu falei, tem a questão de que você sendo culpado, você fica ali se martirizando e não olha para o que aconteceu. Porque o grande importante é você olhar para o que aconteceu e entender, tá bom, aconteceu aquilo, eu agi daquela forma. O que me levou a agir daquela forma? O que eu poderia ter feito diferente? Porque se você viveu aquela experiência e se enganou e errou, você já sai dali sabendo que ali, pelo menos daquela forma não dá certo. Então você já tem mais um aprendizado. A visão nossa tem que ser utilitarista ou naturalista nesse sentido de entender que tudo que eu passo está construindo em mim um novo conhecimento, uma nova habilidade, um novo recurso para uma próxima experiência eu fazer de maneira melhor. Sim, sim. É sobre isso que a gente vem falar, né? O conceito do Sion é justamente essa questão da consciência, né? Se a gente puder pelo menos entregar 10%, né, de consciência a mais, né, em cada pessoa que for... querer essa responsabilidade, porque como a gente vem falando, é a grande responsabilidade da vida de qualquer ser humano, a gente está conseguindo atingir nosso objetivo. Marcelo, eu queria te agradecer, obrigado aí pela tua vinda aqui no podcast, de verdade, se quiser deixar algum recado em especial, quiser falar sobre as redes sociais, etc e tal, fica à vontade aí. Não, eu agradeço a oportunidade e estou aí, a gente trabalha com terapia, né, enfim, tem como achar aí a gente no Instagram, no Facebook, não é difícil não. Então tá bom, valeu Marcelo, obrigado aí mais uma vez.